Você que é aluno do segundo ano do segundo grau, nós estamos iniciando o nosso programa de Geografia. Eu sou o professor Francisco César e nós vamos seguir a programação estipulada pela Secretaria Estadual de Educação. Então, nessa programação, eles iniciam o assunto com o tema população mundial e população brasileira. Então, esse é o tema de nossa aula. População é a quantidade de pessoas que habitam determinada área. Né? Você já viu esse termo em outra disciplina, né? Em biologia, em ecologia, né? Mas aqui nós vamos falar exatamente da população de seres humanos, né? Então, a quantidade de indivíduos, a quantidade de pessoas que habitam em determinada área, em um determinado espaço de tempo. Hoje, o mundo, né, tem uma população superior a 7 bilhões de seres humanos. Né? Então, a população mundial, né, ela é muito alta, muito grande. O Brasil é o 5º país do mundo em população. Nossa população hoje é estimada em 210 milhões de habitantes. O país mais populoso do mundo é a China, depois a Índia, depois Estados Unidos, a Indonésia e em 5º lugar está o Brasil. 210 milhões de pessoas. Olha, a gente denomina de censo o recenseamento a contagem de uma população. Os recenseamentos, a ideia de contar uma população, ela é bastante antiga. Ela surgiu na China por volta aí de 1700 anos antes de Cristo. Um imperador chinês chamado Confúcio resolveu contar a população das suas tribos e o mundo antigo, né, seguiu essa ideia e assim surgiram os chamados censos ou recenseamentos. Então, censo ou recenseamento é a contagem de uma população em um determinado espaço de tempo. Cada país tem, através de leis, ele tem o período de conta da sua população. Né? Por exemplo, a China conta de 25 em 25 anos, a Índia também, né? Estados Unidos de 15 em 15 anos. O Brasil conta a sua população de 10 em 10 anos. Quem faz a contagem da população brasileira é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE ele foi criado no governo Getúlio Vargas. Ele foi criado em 1937. E o IBGE, após ser criado em 1937, o governo criou o IBGE é um órgão do governo federal para fazer o levantamento de dados estatísticos para auxiliar o governo. Então, na hora que um órgão do governo precisa de um levantamento estatístico, recorre ao IBGE e o IBGE providencia. E o IBGE, quando surgiu, no governo Vargas, em 1937, esse órgão determinou que faria a contagem dos brasileiros de 10 em 10 anos, a partir de 1940. Então, desde 1940, que os recenseamentos no Brasil são feitos de 10 em 10 anos. E esses recenseamentos, um recenseamento é muito caro, custa muito dinheiro.
envolve muita gente, né? E não sai barato para um país, né? Então, um país não pode se dar ao luxo, né, de fazer recenseamentos assim, né, de vez por outra, tá? Então, nossos recenseamentos eles são feitos desde 1940, de 10 em 10 anos. Olha, o primeiro recenseamento oficial do Brasil, ele ocorreu no governo de Dom Pedro II, nós estávamos aí no Segundo Império, em 1872. Então, 1872, esse é considerado o primeiro censo oficial do Brasil. Não esqueça, governo Dom Pedro II. Aí você diz assim, o Brasil, ele foi colônia de Portugal, né? Cabral chegou aqui em 1500. Então, de 1500, quando Cabral chegou, até 1872, Portugal não se interessou em fazer nenhum recenseamento. Portugal não tinha interesse em saber a população de sua colônia. Claro que houve. Ocorreram vários recenseamentos. Só que esses recenseamentos que ocorreram da descoberta do Brasil, da chegada de Cabral até 1872, o IBGE resolveu desprezá-los, jogar no lixo. Porque esses recenseamentos, nesse período, Brasil Colônia, eles eram feitos sem nenhum cunho científico. Para você ter uma ideia, olha mais ou menos como é que eram feitos os recenseamentos. Alguém da coroa portuguesa, da administração da colônia, procurava um padre, né, numa freguesia, numa vila, e anotava o padre quem dizia quantos casamentos tinham ali e quantos batizados. Estava feito o recenseamento. Ora, naquela época do Brasil Colônia, muita gente saiu da Europa exatamente, muita gente veio para a América fugindo das perseguições da Igreja Católica. Então, essas pessoas que tinham outras religiões, né, que não era a religião católica, eram perseguidos, né? Principalmente, né, olha, o pessoal do Oriente Médio, né, eles eram altamente perseguidos pela igreja. E os israelitas, por exemplo, judeus, né, esses eram perseguidos e penalizados, né, porque eles não advogavam, não afirmavam, né, a história que Cristo veio para salvar o mundo, né? Que Deus o próprio mandou matar o Filho para salvar os pecados do mundo. Eles dizem que não, Deus não faria isso. Aí, meu amigo, eles eram muito perseguidos pela igreja. Então esse pessoal não ia se casar ou se batizar numa igreja católica, né? Então, como você vê, os censos, eles eram mal feitos. Então, não tinha nenhum cunho científico. Por isso, o IBGE resolveu desprezá-los. Esse recenseamento de 1872, não. Dom Pedro II mandou buscar na Alemanha e na França estatísticos e matemáticos. Eles organizaram o censo. E os recenseamentos foram feitos, né? Um questionário bem elaborado, com o pessoal treinado. Por isso, este é o primeiro censo oficial do Brasil. 1872, depois houve recenseamento em 1890, 1900, 1920, aí 1940, e de 40 para cá, né, o IBGE é de 10 em 10 anos, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 1991, 2000, 2010, e agora ocorrerá.
aliás, 2020. Então, o que vai acontecer? Em 1990, não houve o recenseamento. Houve em 1991. Já caiu várias vezes no Enem. Eles perguntaram, né, qual foi o motivo, né, de não ter ocorrido o recenseamento em 1990, somente em 1991. Ora, em 1990, o Collor assumiu e ele confiscou o dinheiro da poupança que estava nos brasileiros e confiscou o dinheiro do IBGE. Então, só foi liberado o dinheiro em 1991 e assim foi feito o recenseamento, em 91. Então, sempre quando o Enem, nas questões, pergunta por que não houve o recenseamento em 1990, a resposta sempre é essa: não houve por uma questão política, né? E agora, em 2020, né, também não houve por conta da pandemia, né? Mas isso posteriormente vai ocorrer, né? Esse recenseamento. Então, pessoal, não esqueça, o Brasil é o 5º país em população, é um país populoso, tá? É o 5º, né? Mas é um país pouco povoado. Quando você coloca em todo o Brasil a população distribuída por quilômetro quadrado, dá 23 habitantes e pouco por quilômetro quadrado, que nos coloca em um país populoso e pouco povoado. Não esqueça, somos um país populoso, que somos o 5º em população, mas somos um país pouco povoado. Próxima aula, a gente continua. Um abraço.